Alguns dias começam antes mesmo de você perceber o que está acontecendo dentro da sua mente. Você acorda e, quase automaticamente, seus pensamentos começam a listar preocupações, contas, responsabilidades, saúde, família, decisões que precisam ser tomadas e situações que parecem fora do seu controle. Antes mesmo de fazer uma oração, o coração já pode estar apertado. A mente corre de um problema para outro, como se estivesse tentando encontrar respostas para tudo ao mesmo tempo. Mas hoje você pode escolher algo diferente. Você pode decidir colocar louvor nos seus lábios antes que a preocupação domine seus pensamentos. Pode parecer uma escolha pequena, mas ela tem um poder enorme. Quando você começa o dia lembrando de Deus, algo dentro de você começa a mudar. O louvor não ignora as dificuldades. Ele não finge que os problemas não existem, mas o louvor coloca Deus acima de qualquer problema. É uma maneira de declarar que, mesmo em meio às incertezas, Deus continua sendo maior. Quando você louva, seus pensamentos começam a mudar de direção. Em vez de olhar apenas para o tamanho das dificuldades, seu coração começa a lembrar da grandeza de Deus e da fidelidade que Ele já demonstrou tantas vezes na sua vida. Talvez hoje existam situações que você ainda não sabe como resolver. Talvez existam preocupações que ainda estão tentando ocupar a sua mente. Mas começar o dia com louvor muda a atmosfera do seu coração. Porque quando você reconhece quem Deus é, sua alma começa a descansar novamente. Se você decide começar este dia colocando Deus em primeiro lugar, escreva nos comentários: Amém. O louvor começa dentro do coração antes de sair pelos lábios. Não é apenas repetir palavras bonitas, mas lembrar quem Deus é e reconhecer tudo o que Ele já fez na sua vida. Quando você escolhe honrar a Deus, até mesmo suas atitudes se tornam uma forma de adoração. Às vezes, o maior louvor que você pode oferecer não é uma música ou uma frase, mas uma decisão. Escolher perdoar quando seria mais fácil guardar mágoa. Escolher a paciência quando a irritação tenta dominar. Escolher a verdade quando seria mais fácil esconder algo. Escolher orar quando o desespero tenta tomar conta do coração. Essas escolhas mostram que sua confiança está em Deus. Aquilo que você guarda no coração também influencia o que sai da sua boca. Quando o coração está cheio de medo, as palavras carregam medo. Quando o coração está cheio de fé, as palavras começam a refletir confiança. Por isso é tão importante alimentar sua mente com coisas que aproximam você de Deus. Quanto mais você se lembra da fidelidade dele, mais natural se torna falar sobre isso. O louvor não precisa acontecer apenas em momentos especiais ou dentro de um templo. Ele pode fazer parte da sua rotina, das suas conversas e até dos seus pensamentos ao longo do dia. Quando você fala sobre a bondade de Deus, você fortalece a sua própria alma e também leva esperança para quem está ao seu redor. Às vezes o dia pode parecer difícil, mas mesmo assim, sempre existe um motivo para agradecer. Se você acredita que Deus tem sido fiel na sua vida, escreva nos comentários: Glória a Deus. Quando você decide agradecer a Deus mesmo em meio às lutas, algo começa a mudar dentro de você. Não porque os problemas desapareceram imediatamente, mas porque sua atenção deixa de estar apenas na dificuldade e começa a voltar para aquele que tem poder sobre todas as coisas. Às vezes o louvor pode ser algo simples como dizer: Senhor, obrigado por estar comigo hoje. Ou Deus, eu ainda não entendo tudo, mas confio que o Senhor está cuidando de mim. Essas palavras parecem pequenas, mas elas alinham o coração com a esperança. O louvor também é uma forma de lembrar quem Deus sempre foi na sua vida. Pense por um momento nas situações que já pareciam impossíveis no passado. Momentos em que você não sabia o que fazer, mas de alguma forma Deus abriu um caminho. Talvez naquela época você também tenha sentido medo, dúvida ou insegurança. E mesmo assim, Deus sustentou você.
Quando você se lembra dessas experiências, algo começa a nascer novamente dentro do seu coração. Confiança. O louvor fortalece a fé, porque ele traz à memória a fidelidade de Deus. Se você acredita que Deus já cuidou de você muitas vezes, escreva nos comentários: eu confio em Deus. Uma das maneiras mais poderosas de fortalecer o louvor é através da lembrança. Quando você para por alguns instantes e recorda o que Deus já fez na sua vida, sua perspectiva começa a mudar. Pense nas vezes em que você estava preocupado e, mesmo assim, encontrou uma solução. Pense nos momentos em que se sentiu sozinho, mas recebeu conforto inesperado. Pense também nas situações que pareciam impossíveis, mas que hoje fazem parte da sua história de superação. Quando você se lembra dessas coisas, percebe que Deus esteve presente o tempo todo. Muitas vezes o problema não é a falta de bênçãos, mas o esquecimento delas. Quando esquecemos o que Deus já fez, o coração se enche de preocupação. Mas quando lembramos da fidelidade dele, a esperança volta a crescer. O louvor nasce dessa memória viva. Ele não é apenas emoção, ele é reconhecimento. É olhar para a própria história e perceber que Deus esteve conduzindo cada passo. Por isso, mesmo que o seu dia esteja cheio de desafios, sempre existe algo pelo qual agradecer. Pode ser pela vida, pela família, por mais uma oportunidade de recomeçar ou simplesmente pelo fato de você ter acordado hoje. Quando o coração aprende a agradecer, a paz começa a ocupar o lugar da ansiedade. Hoje, escolha lembrar das coisas boas que Deus já fez. Deixe que essa lembrança fortaleça sua fé e transforme suas palavras em gratidão. Se você reconhece que Deus já fez muito na sua vida, escreva nos comentários: Deus é fiel. Agora, vamos colocar tudo isso em oração. Senhor Jesus, neste momento eu me coloco diante de Ti com humildade. Tu conheces meus pensamentos antes mesmo que eu os diga em voz alta. Sabes como minha mente pode se encher de preocupações logo no início do dia e como, às vezes, a ansiedade tenta tomar o primeiro lugar no meu coração. Mas hoje eu escolho algo diferente. Escolho colocar louvor nos meus lábios antes que a preocupação fale mais alto. Mesmo que minhas emoções ainda estejam confusas, eu reconheço que Tu continuas sendo Deus. Tu continuas fiel, poderoso e presente em cada detalhe da minha vida. Nada do que estou enfrentando está fora do Teu controle. Pai, ajuda-me a lembrar de tudo o que já fizeste por mim. Lembra-me das vezes em que eu pensei que não conseguiria continuar, mas Tu me sustentaste. Lembra-me das portas que abriste, das respostas que chegaram no momento certo e da proteção que muitas vezes eu nem percebi. Hoje eu entrego meu dia nas Tuas mãos. Guarda minha mente contra pensamentos de medo. Protege meu coração contra o desânimo. Guia minhas palavras para que sejam palavras de fé, esperança e gratidão. Ensina-me a viver cada momento lembrando que Tu estás comigo. Que meu dia comece com gratidão, continue com confiança e termine com paz. Eu coloco minha vida, minha família e todos os meus caminhos diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: amém. Eu creio em Deus.